Clara chegou a Serenova em um dia nublado de outono. A cidade parecia saída de um conto antigo, com suas casas de madeira desgastada pelo tempo e o rio que serpenteava pelo centro, refletindo o céu cinzento. Ela carregava uma mala leve, mas seu coração estava pesado. 5 anos haviam se passado desde o desaparecimento de sua irmã Lúcia, e aquela cidade era o último lugar onde ela havia sido vista. No bolso do casaco, Clara guardava o caderno de anotações de Lúcia, cheio de rabiscos, mapas e frases cifradas. As páginas falavam de segredos de uma sociedade oculta e de algo que Lúcia chamava de o pacto. Clara não sabia ao certo o que procurava, mas sentia que as respostas estavam ali, entre aquelas ruas silenciosas e os olhares desconfiados dos moradores. Ela se instalou em uma pousada à beira do rio, onde a proprietária, uma senhora de olhos penetrantes, parecia saber mais do que dizia. Ao perguntar sobre Lúcia, a mulher apenas balançou a cabeça e murmurou: "Algumas coisas é melhor deixar quietas." O cemitério de Serenova ficava à beira da floresta, cercado por uma cerca de ferro enferrujado que rangia ao menor toque do vento. As árvores altas e retorcidas projetavam sombras longas sobre as lápides, criando um mosaico de luz e escuridão que parecia dançar conforme o sol se movia no céu. Clara entrou pelo portão principal, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. O ar era frio, e o cheiro de terra úmida e folhas podres impregnava o ambiente. Ela caminhou lentamente entre as sepulturas, lendo os nomes desbotados pelo tempo. Havia histórias ali, histórias de famílias inteiras que viveram e morreram naquela cidade, mas nenhuma delas era a que ela procurava. Até que, no canto mais afastado do cemitério, onde a grama crescia alta e as lápides estavam quase completamente cobertas por musgo, ela encontrou o que procurava. Uma sepultura sem nome. A lápide era simples, apenas uma pedra bruta sem inscrições, mas havia algo nela que chamou a atenção de Clara. A terra ao redor parecia recentemente revolvida, como se alguém tivesse cavado ali há pouco tempo. Marcas de pás ainda eram visíveis, e pequenas pedras estavam dispostas de forma estranha ao redor da sepultura, quase como um símbolo. Clara olhou ao redor, garantindo que estava sozinha. O cemitério estava vazio, exceto pelo som distante de um corvo grasnando em algum lugar na floresta. Ela se ajoelhou e, com as mãos trêmulas, começou a cavar. A terra era macia, fácil de remover, e logo suas unhas encontraram algo sólido. Era uma caixa de metal enferrujada, pequena o suficiente para caber em suas mãos, mas pesada. A tampa estava presa por um cadeado quebrado, e ao abri-la, Clara encontrou um tesouro de segredos. Havia fotografias desbotadas, mostrando rostos que ela não reconhecia, mas que pareciam familiares de alguma forma. Cartas amareladas, escritas em uma caligrafia elegante, falavam de reuniões secretas e de um pacto que mantinha a cidade sob controle. Mas o que mais chamou sua atenção foi um diário. As páginas estavam manchadas pelo tempo, mas as palavras ainda eram legíveis. Era o diário de Lúcia. Clara sentou-se no chão, apoiando-se contra uma árvore próxima, e começou a ler. As primeiras páginas falavam da chegada de Lúcia à cidade, de sua fascinação pelos mistérios de Serenova e de como ela começou a investigar os rumores sobre um grupo secreto que controlava tudo por trás das cortinas. Lúcia descrevia encontros estranhos, pessoas que desapareciam sem explicação e eventos que pareciam ser mais do que meras coincidências. Em uma entrada, Lúcia escreveu: "Eles se chamam os Guardiões. Eles estão em todo lugar, mas ninguém fala sobre eles. Eles controlam a cidade, mantendo o equilíbrio através de sacrifícios. Eu não sei ao certo o que isso significa, mas sei que estou perto de descobrir." Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. As palavras de sua irmã eram claras, mas também cheias de medo. Em uma das últimas entradas, Lúcia escreveu: "Eles sabem que eu sei, estão me observando. Se algo acontecer comigo, Clara, por favor, não desista. Encontre a verdade." Ao fechar o diário, Clara percebeu que o sol já estava se pondo, e as sombras ao seu redor pareciam se alongar, como se estivessem se movendo em sua direção. Ela guardou a caixa em sua mochila e se levantou, sentindo o peso do que havia descoberto. Mas ao se virar para deixar o cemitério, ela viu algo que a fez parar. Na lápide sem nome, agora iluminada pela luz fraca do crepúsculo, havia uma inscrição que ela não tinha notado antes. Era uma única palavra, gravada de forma quase imperceptível: Lúcia.
Clara sentiu o coração acelerar. Ela não estava apenas seguindo os passos de sua irmã. Ela estava caminhando diretamente em direção ao mesmo perigo que havia consumido Lúcia. E à medida que as sombras da noite caíam sobre o cemitério, ela sabia que não havia mais volta. Essa versão expandida da parte 2 mergulha mais fundo na atmosfera sômbria do cemitério, nos detalhes da descoberta de Clara e no impacto emocional de encontrar o diário de Lúcia. Aumenta a tensão e prepara o terreno para os eventos que virão a seguir. Conforme Clara mergulhava mais fundo nas anotações de Lúcia, percebeu que a cidade inteira parecia observá-la. Olhares fugidios seguiam seus passos, portas se fechavam quando ela passava e o som de passos atrás de si tornou-se constante. Até o rio, antes sereno, parecia sussurrar avisos em sua direção. Uma noite, ao retornar para a pousada, Clara encontrou seu quarto revirado. As páginas do caderno de Lúcia estavam espalhadas pelo chão, e uma mensagem estava escrita no espelho embaçado do banheiro. Deixe isso para lá. Seguindo um mapa desenhado no caderno, Clara foi até a biblioteca municipal, um prédio antigo e empoeirado. Atrás de uma estante de livros raros, ela encontrou uma passagem secreta. O túnel era estreito e escuro, mas Clara seguiu adiante, guiada apenas pela luz de sua lanterna. O túnel a levou até uma câmara subterrânea, onde documentos antigos e símbolos estranhos cobriam as paredes. No centro da sala, havia um altar com uma foto de Lúcia e a data de seu desaparecimento. Clara sentiu o coração acelerar ao perceber que sua irmã havia sido sacrificada, parte de um pacto feito há séculos para garantir a prosperidade da cidade. Ela não estava sozinha. Ao tentar deixar a câmara, Clara ouviu vozes ecoando pelo túnel. Figuras encapuzadas surgiram cercando-a. Ela correu, mas as saídas estavam bloqueadas. A cidade agora parecia viva, conspirando contra ela. De volta à superfície, Clara tentou fugir de Serenova, mas todas as estradas estavam bloqueadas. Os moradores, antes indiferentes, agora a cercavam com expressões sômbrias. A cidade não a deixaria partir. Na noite final, Clara foi vista pela última vez entrando na floresta, perseguida por figuras encapuzadas. Seu caderno foi encontrado dias depois à beira do rio, com uma última anotação. Eles estão em todo lugar, mas eu não vou desistir. Lúcia, eu te encontrei. A cidade de Serenova continua lá, imutável, como se nada tivesse acontecido. Mas, às vezes, nas noites de lua cheia, dizem que é possível ouvir o eco de passos correndo pela floresta e o sussurro de duas vozes que nunca se calam.